E agora a gente fala de um assunto importante para quem é MEI, microempreendedor individual. Contribuintes que têm dívidas com a Receita Federal relativas ao ano de 2016 têm até o dia 30 de setembro para regularizar esses débitos. Quem não resolver as pendências pode perder benefícios tributários e previdenciários. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Wagner Jacomete, que é consultor do Sebrae. Oi, Wagner, boa tarde, tudo bem? Oi, Thaís, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Quero agradecer a oportunidade em nome do Sebrae São Paulo, tá? E de todos os nossos parceiros envolvidos aí, inclusive no nosso mutirão do Regulariza MEI. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Bom, esse prazo do dia 30 é para uma situação bem específica, né, Wagner? É para débitos antigos do ano de 2016 que não tenham sido parcelados, é isso mesmo? Isso. A Receita Federal, né, havia publicado uma instrução normativa para que aqueles microempreendedores individuais que, por acaso, né, estão com seus débitos vencidos, né, até 2016, que eles procurem, né, o Sebrae, a Associação Comercial, enfim, todos os nossos parceiros, para que eles possam fazer aí a sua regularização. Apesar de que a Receita Federal comunicou, né, que estariam enviando, né, para a dívida ativa da União. E depois a gente vai falar um pouquinho de possíveis consequências, considerando que ele não se regularize. O sistema da Receita Federal, esse empresário tem a oportunidade de parcelar os seus débitos, né, não só o de 2016, mas até o dia 30 de dezembro, no caso de 2020. E, Wagner, quem não regularizar a situação, o que acontece com essa dívida? Ela vai ser cobrada na justiça? Pode acontecer isso, porque, veja, uma vez esses empresários não se regularizando, e aí a questão da regularização diz respeito a pagamento da guia de contribuição, né, o pagamento do DAS. Logo, o que acontece? Se ele não se regularizar, a Receita Federal poderá encaminhar ele para a dívida ativa da União, ele poderá perder este CNPJ, ele poderá perder todos os benefícios que, obviamente, ele possa vir a ter com a questão do INSS, né, que são os benefícios como o MEI, e uma situação mais grave que pode acontecer. Como o CPF dele está agregado ao CNPJ, ele pode ter possíveis problemas, inclusive na sua pessoa física. Ele vai fazer um financiamento, de repente vai fazer uma compra, por exemplo, no comércio, né, onde que de repente ele vai ter que fazer, o comerciante vai fazer uma pesquisa cadastral para poder identificar possíveis, né, débitos, consequentemente, o CPF dele ele pode ter problemas. Vou tomar um financiamento de um carro, fazer um financiamento da casa. Então, ele pode ter sérios problemas, considerando a possibilidade da empresa dele, no caso, ser encaminhada para a dívida ativa da União. Bom, então são vários prejuízos aí, tanto para a pessoa física quanto jurídica. É preciso ficar bem atento, não é? Exatamente, né? E por isso que a gente está, Sebrae São Paulo, né, e todos os nossos parceiros, à disposição desses microempreendedores individuais para que a gente possa fazer a regularização dessa sua documentação. E onde o MEI pode consultar os seus débitos? Tem um portal da Receita Federal, né, que é o portal, aí, no caso do microempreendedor individual, que ele consegue fazer isso espontaneamente, né? Ou seja, ele precisa ter um acesso à internet e consultar, aí, no caso, o portal do empreendedor. E a partir dessa consulta no portal do empreendedor, ele consegue verificar aí todos os valores dos seus débitos, inclusive se por acaso ele entregou a declaração de faturamento, que é uma obrigação no caso do MEI, para que inclusive aquele que desejar fazer o seu parcelamento, né, essa é uma condição básica, né, ou seja, entregar a sua declaração de faturamento. Por fim, tudo isso ele consegue fazer, né, no portal do empreendedor, e mais uma vez o Sebrae está aí à disposição para poder apoiá-lo, né, nessa questão de poder regularizar essa situação dele.
Bem, pelo que você explicou, tudo online, né, Wagner? Quais os documentos que esse MEI precisa para obter aí essa regularização? Ok. Vamos lá. Nós vamos precisar dele, né, do número do CNPJ dele, nós vamos precisar do número do CPF dele. E aí, se ele é uma pessoa física que entrega declaração de faturamento da pessoa física, nós vamos precisar do número do recibo da entrega da última declaração dele. Caso ele não entregue a declaração de pessoa física, né, só para a gente separar que a declaração de pessoa física é aquela conta que ele tem que prestar para o leão, viu, Thaís, até o dia 30 de todo mês, desculpa, até o dia 30 de abril do ano subsequente, né? Então, se ele entrega, ele tem que levar o recibo. Se ele não entrega, o número do título de eleitor dele, que a gente consegue fazer todo o procedimento legal para poder fazer essa entrega da declaração e, consequentemente, a solicitação do parcelamento dele junto ao portal do empreendedor. Wagner, para a gente fazer aí uma média sobre inadimplência, dá um panorama para a gente de quantos MEIs existem hoje no Brasil, no estado e aqui em São José do Rio Preto. Você tem esses números? Nós temos esses números, né? E, assim, é um grande número que existem aí de microempreendedores individuais. No Brasil, a gente tem aí em torno de aproximadamente quase 13 milhões, melhor dizendo, né? 13 milhões de microempreendedores individuais. E esses microempreendedores individuais teve um aumento, né, em referência de agosto para agora o mês de agosto de 2020, melhor dizendo, para agosto de 2021, né? Então, a gente tem uma grande quantidade, aí, melhor dizendo, só refazendo os números, né? Em torno de 10 milhões de agosto de 2020, isso no Brasil, e em torno de 12 milhões em agosto de 2021. No estado de São Paulo, aproximadamente 2 milhões e 800 mil, e um aumento, né, de 19,20 para 3 milhões e quase 500 mil mês. E aqui em São José do Rio Preto, nós temos em torno de 36 mil microempreendedores individuais, um aumento registrado, né, para agosto de 2021 para 42 mil. E aí o que acontece, Thaís? A Receita Federal estima que aproximadamente 1/3 de todos esses MEIs constituídos estão irregulares, ou por falta de entrega de declaração, ou por falta, aí no caso, do pagamento daquilo que a gente chama de DAS, né, que é a guia de recolhimento que ele tem que fazer mensalmente. Então, se a gente pegar aqui na nossa região, nós temos aproximadamente 12 mil microempreendedores individuais, 3 milhões e meio aproximadamente no Brasil de microempreendedores individuais irregulares, ou por falta de entrega de declaração, ou por falta de pagamento do DAS, ou muitas vezes pelas duas situações, porque para ele poder estar regular, a condição é entregar relação de faturamento e também fazer o pagamento do DAS. Ô Wagner, a gente falou aí a respeito dos prejuízos que o MEI pode ter caso não esteja regularizado, mas vamos também falar a respeito dos benefícios para aquela pessoa que quer se tornar um MEI, o que ela ganha se tornando um microempreendedor individual? Ok. Ela se tornando aí um microempreendedor individual, ela tem uma característica jurídica, né? Ou seja, ela tem um CNPJ, ela consegue emitir nota fiscal, ela consegue obter linhas de créditos diferenciados, né, junto ao mercado. O Banco do Povo mesmo tem uma linha especial destinada para o microempreendedor individual, com taxas extremamente aí acessíveis. Agora, para a pessoa, em sendo um microempreendedor individual, ele tem direito à aposentadoria, porque ele tem contribuições para contar como tempo de serviço para fins de aposentadoria. A mulher MEI, né, que por acaso ficar grávida, tem direito ao auxílio maternidade. Se infelizmente o MEI ficar doente, precisar afastar por auxílio doença, ele tem direito, inclusive também
aquele MEI que eventualmente, né, necessitar, e é o que a gente não espera, de um eventual auxílio reclusão. Então, esses são todos os direitos, são todas as vantagens, né, e são todos os benefícios, né, do microempreendedor individual. Inclusive, se ele quiser e desejar ter um funcionário, ele pode ter esse funcionário e registrar, inclusive, esse funcionário na sua MEI. E quem pode ser MEI? Existe um faturamento mínimo? Existe um segmento específico? Ou todo mundo pode ser MEI, Wagner? Não, a gente tem que observar dois critérios de um modo geral, né? O primeiro critério, e não necessariamente nessa ordem, é o faturamento anual dele, que deve ser observado um montante de até R$ 81 mil. Lembrando que o enquadramento ele é sempre feito anualmente e que a sua atividade ela seja uma atividade permitida. Por quê? Porque algumas atividades, e aí a gente cabe destacar principalmente as atividades de profissão regulamentada, né, ou aquelas atividades de cunho intelectual, mesmo não obtendo um faturamento até R$ 81 mil, a legislação, no caso do MEI, não permite que ele se enquadre. Vou te dar um exemplo. Thaís é jornalista, a profissão de cunho intelectual, não sei se por acaso a profissão seja regulamentada, e aí você vai ser uma prestadora de serviço que depende da questão do jornalismo. Não pode ser MEI, ou porque é profissão regulamentada, ou é por profissão de cunho intelectual. Então, a gente tem que observar, de um modo geral, o valor do faturamento e, consequentemente, a sua atividade. E é claro, né, ter até um funcionário registrado e você não pode ter sócio, né? Por isso que nós chamamos de microempreendedor individual. E, Wagner, agora durante a pandemia, onde muita gente perdeu o emprego, precisou buscar outras alternativas, o MEI colaborou com muitas pessoas, com muitas famílias. Com certeza. O que acontece? Quando você muitas vezes perde o emprego, aí você vai acabar sendo o quê? Você vai acabar fazendo o quê? Empreendedorismo, você vai acabar empreendendo, né? Você vai se tornar um empreendedor. E o MEI ele veio exatamente para poder legalizar essa grande parte aí, no caso da população, né, com o CNPJ. Se a gente comparar os números que a gente apresentou, né, de agosto de 2020 para agosto de 2021, nós tivemos o quê? Um aumento de quase 20% do número de empresas abertas. Então, muitas vezes você é empurrado para o desemprego, para a taxa de desemprego, e aí você vai encontrar uma alternativa de empreender. E hoje não dá para ficar na informalidade, porque o MEI facilitou muito a vida desses informais. Logo, a gente tem essa oportunidade de constituir aí um microempreendedor individual. Wagner, quem ficou com dúvida, quem precisa se regularizar ou quem quer se tornar o MEI, deve fazer o quê? Procurar o Sebrae? Procure o Sebrae, qualquer agência do Sebrae, no estado de São Paulo, no Brasil, né? Porque o Sebrae está espalhado pelo Brasil todo. A gente sabe aí da abrangência do canal da TV Câmara. Né? Nós estamos à disposição em São José do Rio Preto, ali na avenida, atrás na rua Dr. José Presciliano Pinto, né? 3184, bem atrás do Pão de Açúcar da Avenida Badibacite. Quem é lá do Distrital Norte, né? Nós temos um posto de atendimento do Sebrae, que fica no Distrital da CIRP, e o nosso parceiro local também, a Secretaria de Desenvolvimento, ali na Avenida Alberto Andaló, por meio da Sala do Empreendedor, em São José do Rio Preto, inteiramente à disposição para poder atender esses microempreendedores. Quem é de outra região, o nosso telefone da central do Sebrae é o 0800 570 0800, e ele pode encontrar nesse telefone um posto do Sebrae mais próximo para dar todos os tipos de informação, abertura, legalização, formalização, emissão de guias, entrega de faturamento, enfim. O Sebrae está à inteira disposição desses microempreendedores individuais para poder orientá-los no que for necessário no seu processo de formalização ou regularização. Ok, Wagner, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e suas informações no programa Panorama TVC de hoje. Eu é que agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, boa tarde. Obrigado aí a todos os parceiros envolvidos nessa grande ação. Muito obrigada, Wagner. Conversei, então, com o Wagner Giacometti, que é consultor do Sebrae. Ficou com dúvidas? Procure o Sebrae, não tem erro.